E se os papéis de Megamente e Metro Man tivessem sido completamente invertidos desde o início? Se Metro Man tivesse crescido em uma prisão e Megamente em uma família rica, com acesso à educação, carinho e estabilidade. Essa simples troca de destinos não mudaria apenas quem é o herói e quem é o vilão. Ela reescreveria toda a história, os conflitos, as relações entre os personagens. E é nesse universo alternativo que tudo se transforma. O herói cai, o vilão se levanta. E o verdadeiro perigo pode vir de quem ninguém esperava. Se o Metro Man tivesse caído na mesma prisão onde Megamente cresceu, o seu destino seria muito diferente do que conhecemos. Aquela prisão era um lugar duro, cínico, onde não existia espaço para inocência ou gentileza. Ali, Metro Man não seria tratado como um prodígio. Seria tratado, talvez, como um problema ou até mesmo uma arma para fugas. Com seus poderes surgindo cedo, ele chamaria bastante atenção. Alguns temeriam, outros tentariam usá-lo, mas nenhum adulto ali teria preparo, tanto emocional ou moral, para criá-lo. Ele cresceria sem carinho, sem direção, exposto à violência e à manipulação desde pequeno. Metro Man daquela realidade se tornaria um símbolo de sobrevivência e não de justiça. Ele continuaria poderoso, é claro, super velocidade, força descomunal, audição aguçada, mas a sua visão de mundo seria moldada pela desconfiança. Aprenderia que quem hesita perde, que não existe justiça, só vantagem. Ele não se tornaria um vilão no sentido clássico, mas seria alguém pragmático, impossível, endurecido. E mais importante, seria alguém que não vê sentido em se sacrificar por um mundo que sempre o tratou como um erro. Quando adulto, ele talvez se apresentasse como um protetor, porque de fato o Metro Man ele tem superpoderes, mas não por altruísmo. Seria um justiceiro que age quando quer, do jeito que quer. E no fundo, carregaria o mesmo traço que já demonstrou no filme original, o desprezo por carregar a responsabilidade de ser o herói da cidade. Só que agora, em vez de desaparecer num capricho, ele talvez nem aparecesse, ou pior, apareceria só quando fosse conveniente para ele. Agora imagine ao contrário, Megamente sendo acolhido pela família rica, mas não tão influente, né? Um lar confortável, estruturado, com acesso a bons estudos, incentivo intelectual e principalmente afeto. Isso levando em consideração se a família não estranhasse a cor dele, até porque o Megamente, você sabe que ele é um alienígena, não só pela cor azul, mas também pela sua cabeça e também pelo seu amigo, né? A gente não pode esquecer do seu grande amigo. Então a gente já associa como alienígena, pode ser que nem adotasse, mas vamos supor que adote, tá? Entra na neura aqui. Nessa realidade, ele não seria motivo de piada nas escolas, nem isolado como uma aberração. Ele seria visto como um garoto brilhante, talvez excêntrico, mas valorizado por suas ideias. A família trataria suas invenções como um sinal de genialidade e não como ameaça. O ambiente ao redor reconheceria seu potencial e não o empurraria para o papel de vilão. Megamente nessa vida nunca teria desenvolvido aquele senso de inadequação que o levou a abraçar o papel do cara mau. Ele não é mau por natureza. O próprio filme ele deixa claro isso. Ele foi ensinado a agir daquela forma. Quando tudo que ele tentava fazer dava errado e era punido com rejeição, ele apenas concluiu que o caminho da vilania era o único que restava a ele. Mas nesse universo ele nunca teria precisado seguir esse caminho. Ele teria sido um inventor desde criança, possivelmente um herói tecnológico ou até um cientista respeitado e bem carismático. Seu senso de humor e criatividade continuariam lá, mas a motivação por trás dele seria outra. Ele seria motivado pela vontade de contribuir, não pela necessidade de provar que é alguém. Claro que isso afetaria completamente a narrativa do filme, e principalmente as relações com os personagens. Começando com o melhor amigo, eu não acho que mudaria tanto, porque eles têm uma conexão de irmandade. O criado não é só o criado, né? Ele é como se fosse um irmão pro Megamente. Então ele é o protetor e continuaria sendo, né? Ele só não ajudaria na vida do crime, porque não teria vida do crime. Mas vamos com a Roxane. No filme Megamente, ela é uma repórter de Metro City e é constantemente sequestrada pelo Megamente como parte do teatrinho clássico do herói versus vilão. O Metro Man, por sua vez, sempre aparecia para resgatá-la, mas tudo isso
fazia parte do ciclo previsível que os dois seguiam. Até o Metro Man, né, fingir a sua morte e sumir da cidade. E apesar de haver uma certa admiração pública da Roshani por Metro Man como herói, o que é natural, já que ele era o protetor da cidade, em nenhum momento o filme mostra ou sugere que eles tiveram um relacionamento assim amoroso. A conexão amorosa realmente acontece com o Megamente. E é justamente isso que traz um dos maiores arcos da transformação do vilão, que seria o anti-herói. Quando ele se apaixona por ela e começa a se mostrar de uma forma mais humana, ele percebe que pode ser mais do que o papel que o mundo deu pra ele. Por aqui nesse cenário, a Alternativa provavelmente ela agiria da mesma forma que agia com o Megamente no início, com desconfiança. Não admiraria 100% o Metro Man como o grande herói da cidade, principalmente se ele demonstrasse uma postura mais fria, autoritária ou até mesmo egoísta. E por outro lado, ela poderia sim se interessar pelo Megamente, agora visto como um cientista brilhante e gentil, sempre envolvido em projetos sociais e tecnológicos, né? Mas vale lembrar que a personalidade foi o fator chave que fez a Roshani se apaixonar por ele. A forma como ele se expressava, as suas inseguranças, o humor excêntrico, tudo isso contava. Afinal, ela só se aproximou de Bernard, o disfarce do Megamente, porque queria investigar o próprio vilão. Ou seja, pode ser que nessa nova realidade, sem mistério, sem disfarce, sem conflito, né, direto, não rolasse um interesse romântico assim de imediato. Roshani é uma personagem com personalidade forte, questionadora, seletiva e bastante irracional. Então ela não seria tão fácil assim de ser conquistada. E tudo dependeria do contexto, da convivência e do quanto Megamente mostrasse quem ele realmente é. Não como um gênio bonzinho, mas como alguém genuíno e imperfeito, com ideias grandes e um coração ainda maior. Agora sobre o Hal, o Titã, provavelmente não veríamos aquele lado dele tão desumanizado e agressivo. Ele não se tornaria um ser com poderes, nem revelaria a personalidade egoísta e excêntrica que conhecemos. Provavelmente continuaria apenas sendo um operador da câmera da Roshani, aquele sujeito apagado sempre na friendzone mesmo. Afinal, o Hal, ele só se tornou Titã por causa de uma sequência específica de eventos, a suposta morte do Metro Man e a decisão do Megamente de criar um novo herói, como forma de encontrar um propósito para si mesmo. E ainda foi sem querer, tá? E foi essa criação artificial de um substituto que deu espaço para o personagem emergir como vilão. E sem esse conceito, sem essa ausência do Metro Man e sem a necessidade do Megamente de gerar um novo conflito, o personagem jamais teria sido privilegiado. Ele continuaria exatamente onde estava, invisível. E não invisível porque as pessoas ignoravam propositalmente, mas porque ele nunca teve coragem de se posicionar. Ele era alguém frustrado, que sonhava em ter poder, não para proteger ou mudar algo, mas para se sentir acima dos outros. E nesse cenário alternativo, a sua trajetória seria interrompida antes mesmo de começar. O Hal, ele não passaria de um figurante na própria história, alguém que se esconde atrás da câmera e da covardia, desejando ser visto, mas sem jamais conquistar esse espaço por mérito próprio. E se fôssemos além e imaginássemos que o Metro Man, por ter crescido dentro de uma prisão, acabasse realmente se tornando o vilão da história, diferente da sua versão original, que apenas desistiu de ser herói e se escondeu, esse Metro Man seria moldado pela desconfiança, pela dureza do ambiente e por uma visão distorcida de justiça. Ele não defenderia a cidade, ele a controlaria, não para protegê-la, mas para impor a sua visão de ordem. A força seria seu único argumento e qualquer um que questionasse viraria alvo, sem paciência para diálogo e não agiria por maldade, mas por convicção. Seria um vilão que acredita que está certo. Nesse cenário, o Megamente, criado por uma família rica, educado com afeto, cercado por ciência e princípios desde o começo, se tornaria a última esperança para impedir uma dominação total. Ele não é um guerreiro, mas ele pensa, planeja e constrói. E é justamente por isso que ele entende que não pode enfrentar o Metro Man sozinho. Ao lado dele estaria a Roshani, não como uma refém, nem como uma peça no jogo, mas como uma parceira ativa, inteligente, envolvida na tentativa de conter uma ameaça que cresce a cada dia. Conforme os dois se aproximam, trabalhando juntos para encontrar a solução,
a conexão entre eles se fortalece, e dessa vez sem disfarces ou enganos, uma relação construída na confiança mútua, com respeito e admiração reais. Mas, diante da impossibilidade de deter o Metro Man apenas com estratégia e tecnologia, o Megamente ele pode decidir fazer algo drástico, recriar um herói com os mesmos poderes de Metro Man, assim como fez na história original. E a ideia era simples, equilibrar a balança. O resultado cai novamente, talvez nas mãos do Hal, o operador de câmera. Segue sendo o personagem frustrado e inseguro, como citei. E receber os poderes do Metro Man muda tudo, né? Pelo menos na superfície. Pela primeira vez ele vai se sentir importante, admirado e necessário, como foi, né? Mas quando percebe, mesmo com todos esses poderes, poxa, ele não o vê da forma como ele esperava. E tudo desmorona. O envolvimento crescente entre ela e o Megamente acede nele o pior. Inveja, ciúme, raiva. Ele não quer mais salvar a cidade. Ele quer ser o centro de tudo. Com o orgulho ferido e a rejeição pesando mais que qualquer senso de dever, o Hal ele decide abandonar seu papel como novo herói e se volta contra Megamente e Roshani. Pior, se une a Metro Man, acreditando que o lado dele terá poder, respeito e finalmente reconhecimento que nunca teve. O que era para ser uma solução se transforma em um novo problema. E agora Megamente precisa enfrentar dois inimigos. Um símbolo distorcido do que o herói deveria ser e um reflexo do erro de ter confiado no cara errado. E nesse cenário onde tudo está invertido, a única constante é que Megamente continua tentando fazer o certo, mesmo que o mundo tenha virado completamente do avesso. E essa troca de lugares revela uma verdade incômoda. Os dois personagens não são apenas resultados de seus poderes. Eles são produto direto do ambiente em que cresceram. Megamente em um lar rico e acolhedor, jamais teria se tornado um vilão no começo. Porque ele não é. Ele é inteligente, sensível, carente de pertencimento. E tudo isso florescia se tivesse recebido a base certa. O Metro Man, por outro lado, mesmo com toda a estrutura e educação privilegiada, a gente percebe que desde criança ele já era um carinha snob. Ele mostrou que no original, que no fim das contas, ele se cansou da função como herói. Ele abandonou a cidade, ele fingiu a sua morte e foi viver isolado. Ele não quis carregar mais a responsabilidade de proteger os outros. Ele não virou um vilão, mas tomou uma decisão egoísta que quase custou caro para a cidade inteira. Pois, se a gente for analisar, é como se fosse um rei. Um rei, quando ele sai do seu cargo e deixa para alguém que não tá preparado, eu vejo de certa forma como egoísmo. Eu queria muito citar, eu não sei se vocês assistem a novela Deus Salve o Rei. Na novela, o rei, ele basicamente desiste de ser rei pela Marina Rui Barbosa. É a Marina Rui Barbosa, tá entendendo? Eu resumi na novela pra vocês entenderem meu filme. Mas calma, que vai fazer sentido. E ele deixa o reino na mão do irmão dele. Só que o irmão dele, ele já sabia que ele não iria ser rei. Então ele não estudou nada. Ou seja, ele deixou o reino na mão de alguém que iria ser péssimo. O que eu tô querendo dizer é que quando a gente tá nesses tipos de situações, esses cargos, por mais que você não tenha escolha, você tem que pensar como um tudo. O Metro Man, ele cresceu já com a sociedade visando ele como um herói. É como se ele fosse um rei, visando ele como um herói. Então, ele mesmo se colocou naquele papel, querendo ou não. A gente via ele já preparando o terreno para isso mesmo, para ele viver assim. A gente tem que pensar na seguinte, eu entendo que o Metro Man já estava cansado daqueles planos inúteis do Megamente, mas quando ele se isolou, o Megamente ele poderia fazer atrocidades, que na real ele realmente fez. Ele fez a cidade ser cheia de crimes. Ele literalmente deixou Metro City no caos. Claro que depois foi arrumando, ajeitando, mas quando ele realmente percebeu que ele poderia ser humano, né? Ter essa humanização. Então, foi extremamente egoísta ele ter ido embora sem nenhuma explicação. Eu entendo o lado dele, mas eu acho extremamente egoísta. É um lado egoísta assim, gente. Querendo ou não. Principalmente quando muitas pessoas precisavam dele. Que a gente tá falando na superfície. Ele tinha que prever que Megamente iria fazer o caos em Metro City. E ele ficou sabendo, porque ele ficou preso lá, mas ele assistia as coisas, ele sabia o que estava acontecendo. Então, fora que o Megamente, ele criou um vilão realmente pra cidade. Então, olha o caos.
que causou ele fingir a morte dele. Isso não o torna um vilão, mas ao mesmo tempo torna ele uma pessoa egoísta. E nesse cenário, se ele não tivesse crescido com princípios, eu acredito que ele poderia até ser mais egoísta ainda. Mas agora imagine no mesmo traço de personalidade em alguém que cresceu sem suporte, sem carinho e cercado de abandono. Ele não seria um herói cansado. E talvez nem tentasse, ser o herói. Porque o mundo nunca mostrou pra ele que valia a pena. E no fim, essa inversão deixa claro. O que define quem somos não é apenas o que podemos fazer, mas como o mundo reage quando mostramos quem somos. E nesse jogo de destinos trocados, o herói e o vilão poderiam ser facilmente o contrário. Não por magia e nem por acidente, mas por circunstâncias. Se o filme começasse com os papéis invertidos, tudo mudaria desde a primeira cena. Megamente seria apresentado como um jovem inventor brilhante crescendo em uma casa luxuosa com pais ricos que o incentivavam a usar inteligência para o bem. Ele criaria dispositivos para ajudar a cidade, resolveria problemas tecnológicos e seria visto como uma promessa, um herói diferente, sem capa, mas com um cérebro impossível de ignorar. Enquanto isso, Metromente surgiria como uma figura mais misteriosa e instável. Criado dentro da prisão, ele apareceria como alguém poderoso, mas com métodos questionáveis. A cidade o veria como uma força imprevisível, às vezes protetor, às vezes uma ameaça um tanto quanto silenciosa. Como se tem um outro cenário alternativo de que o Metro Man seria o vilão, aí sim eu acho que o Megamente e ele teriam um conflito. Mas, em modo geral, o primeiro conflito não aconteceria com uma disputa de ego, mas por conflito de visão mesmo. Megamente tentaria negociar, oferecer alternativas, propor soluções em conjunto e Metro Man recusaria tudo, agindo sozinho, baseado em impulsos e frustrações. E a história se tornaria uma tensão crescente entre o cérebro e a força. E, no final, ao invés de uma reviravolta onde o vilão vira herói, teríamos o contrário. O herói questionando se vale a pena continuar e o suposto vilão, com muitas aspas, mostrando que o mundo falhou com ele desde o início. Teria um filme talvez um pouco mais sério, mais dramático, e com um final onde linha entre certo e errado ficaria perigosamente borrada. E esse vídeo foi sugerido por CN Thanos. Se caso você tiver alguma sugestão para esse quadro do canal, pode se sentir à vontade para comentar a sua sugestão. Vai que vira um próximo vídeo. Para quem não conhece esse quadro, se chama E Se? Onde a gente imagina se um personagem tivesse feito uma escolha diferente, uma ação diferente. Se tivesse acontecido alguma coisa diferente, como que iria ser esse universo? Aqui é pra gente viajar na maionese mesmo. Eu devo dizer que isso aqui é algo que eu vejo, a minha opinião de como seria, se os dois tivessem tido os caminhos ao contrário. Então, qual é a sua opinião? Porque você pode deixar, você pode acrescentar, você pode discordar também. Você tá livre para qualquer coisa por aqui. Mas reforçando, eu acho que realmente seria um filme um pouco mais sério. Seria uma coisa interessante de assistir. Mas ao mesmo tempo, eu amo tanto como Megamente é construído. O segundo filme não, porque eu não assisti, eu não tô com muita coragem. Mas eu amo esse filme, ele foi um filme que foi um fracasso de bilheteria, mas virou um clássico pra gente. Porque tem tantas camadas, mas tantas, que dava pra gente ficar horas e horas falando sobre Megamente. E como esse filme, ele é extremamente perfeito do jeito que ele já é. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre isso? Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pois por aqui vai ter muito conteúdo sobre os filmes de animação, principalmente o da DreamWorks. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele, então até o próximo vídeo.